Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui e hoje eu vou falar sobre Incoterms. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre esse termo, mas você pretende entrar no comércio exterior, então você vai se familiarizar demais com isso e é uma informação que faz parte do seu dia a dia e pode ajudar ou atrapalhar a sua negociação. Eu vou trazer algumas dicas práticas e entender qual que é a importância de cada uma delas e tentar trazer para você aí quais são as vantagens e as diferenças entre os principais meios de negociação, tá bom? Então, se liga aí no nosso vídeo. Incoterms são as condições de compra ou venda de negociações internacionais. Alguns desses termos hoje em dia já são utilizados aqui também no mercado nacional. Talvez você já tenha ouvido falar em algum momento, porém não tenha compreendido ainda qual que é a origem dele e qual que é a real importância dele durante o seu processo de negociação. Os mais comuns é o FOB ou CIF, que são utilizados aqui no mercado nacional. E a principal diferença entre eles é que no FOB, você comprador manda coletar na fábrica ou no armazém do seu fornecedor e o CIF, ele vai entregar na sua fábrica, na sua loja, enfim, vai entregar até o destino final. Isso são as determinações aqui do mercado nacional. Agora, quando a gente olha para o âmbito internacional, existe uma responsabilidade muito maior com relação a isso e os Incoterms nasceram justamente para trazer mais segurança para quem está comprando e para quem está vendendo. Ou seja, é uma determinação ou, enfim, uma definição das responsabilidades de cada um, tá? Hoje os Incoterms eles são resumidos em 11 principais categorias. Eu não vou abordar todas elas aqui porque realmente nem todas elas são utilizadas. As que eu não abordar é porque em 16 anos de comércio exterior eu nunca trabalhei com elas, nunca vi, então eu tenho certeza que você não precisa já começar a trabalhar com elas, né? E algumas delas, inclusive, são, de certa forma, não são tão funcionais assim porque a gente não consegue fazer ela realmente acontecer. Eu vou explicar o porquê disso no final do vídeo. Porém, as principais são Ex Works, FOB, CIF, CPT, CFR, tá? Essas são as principais. E agora eu vou abrir cada uma delas para te explicar um pouquinho melhor. Então, o primeiro Incoterm que eu quero abordar com vocês é o Ex Works, ou EXW, né? O que ele significa? Durante o processo de negociação, você vai lá, fala com o seu comprador, pede o preço e ele vai te perguntar, você quer preço FOB ou quer preço Ex Works? Quando você define para ele, não, eu quero o preço Ex Works, o que significa isso? A responsabilidade do fabricante, ela é produzir, embalar e disponibilizar para você o produto no pátio da fábrica dele. Ou seja, saiu da linha de produção, ele vai disponibilizar. Dali para frente, tudo é responsabilidade sua. A coleta lá na origem, ou seja, mandar um caminhão lá na fábrica para coletar, o envio para o porto, a liberação da mercadoria no porto de origem, colocação dessa mercadoria em cima do navio e o transporte internacional. Quando a gente fala em termos de responsabilidade, todo e qualquer dano, toda e qualquer avaria ou perda que aconteça no meio do caminho, a partir da coleta, é de responsabilidade do comprador. Então a gente fala muito assim que esse é o Incoterm onde o importador assume a maior parte do risco. Essa é a parte negativa. Agora, qual que é a parte positiva disso, de você ter ali a responsabilidade do início ao fim do processo? Você acaba tendo o controle de quem está realmente manuseando a sua mercadoria. Então, se você tem, por exemplo, um agente de cargas e ele vai lá e faz a coleta para você, você negociou diretamente com ele o preço, então você sabe qual que é o seu custo da fábrica até o porto. Você consegue negociar condições de pagamento, enfim, fica uma negociação onde você tem totalmente o controle do seu processo operacional. Além disso, você acaba tendo um controle maior também com relação a informações, porque uma vez que você contratou a transportadora, você pode estar acompanhando ali se coletou, se não coletou, se teve alguma demora, algum atraso, para poder realmente montar dentro do seu cronograma de compra o seu prazo de entrega. Quando a gente para e analisa, né, talvez você que ainda não opera no comércio exterior deve estar pensando assim, cara, mas como que eu vou fazer isso? Não conheço nenhum caminhoneiro lá
na China, como que eu vou ligar para lá e agendar uma coleta? Existe um personagem extremamente importante na sua importação, que é o agente de cargas. E a partir do momento que você faz a cotação do seu frete internacional, você vai informar para ele qual que é a condição de compra. Se for um ex-works, ele, automaticamente já vai entender que ele precisa contratar alguém lá na origem para coletar e mandar para o porto. Então, quanto a isso, pode ficar tranquilo que já vai estar incluído ali no trabalho que eles vão executar, ok? O nosso segundo Incoterm é o FOB, F-O-B ou FCA, depende um pouco ali da modalidade e da forma como você está embarcando. Qual que é a principal diferença entre eles? O FCA, você vai receber a sua mercadoria em um local pré-determinado, né? Se eu disser assim, não, eu quero que você me entregue no armazém em frente ao aeroporto ou em frente ao porto, o fornecedor tem a responsabilidade de entregar nesse armazém. Não, eu quero o FOB, né? O que é o FOB? Free On Board, FOB. Vou receber a mercadoria liberada em cima do navio, né? Free On Board significa em cima do navio. Essa entrega é um pouquinho além do local combinado, porque ela já vai estar liberada, pronto para poder fazer o embarque. Essa é a modalidade que é mais Essa é a modalidade que é negociada com maior frequência. E qual que é a diferença dela para o ex-works? Muitas vezes a gente pensa assim, eu estou comprando FOB, então eu não estou pagando esse frete. Sabe de nada, inocente! Pode ter certeza que você está pagando. Até como uma dica e como uma estratégia de negociação, o que você pode fazer é, primeiro de tudo, peça lá o preço FOB, o fornecedor vai te mandar o preço FOB e, enfim, durante a negociação ali, em algum momento você fala, então agora me manda o seu preço ex-works, para que você possa ter uma ideia de qual que será a redução desse transporte da fábrica até o porto, né? Caso você tenha uma negociação melhor com o seu fornecedor, com o seu agente de cargas, às vezes o fornecedor te cobra, sei lá, $100 para levar. E durante a negociação com o agente de cargas você conseguiu 80 ou 50 dólares, né? Você consegue ter uma redução no seu custo também. Isso, quando a gente fala em importação, toda e qualquer redução ela sempre é muito bem-vinda. Já na responsabilidade, quando a gente está falando em responsabilidades, né, com relação ao transporte, caso aconteça uma avaria, uma perda ou algum tipo de furto, ela se dá até o destino final, ali onde vocês combinaram, seja no porto, no terminal, em frente ao porto ou em frente ao armazém, ou a carga colocada em cima do navio. Então, digamos que a carga chegou lá, está sendo erguida para colocar no navio, bateu no costado do navio e caiu para fora, é responsabilidade do exportador. Bateu no navio e caiu para dentro, aí a responsabilidade ela já passa a ser sua. Que pena. Então, como eu falei, os Incoterms eles entraram para trazer uma definição muito maior com relação à responsabilidade. Senão ficava aquela coisa, né? Caiu, agora a culpa é tua, a culpa é minha, enfim, né? Aquela discussão infindável, o seu produto já estava perdido ali e você acabava ficando no prejuízo porque o fornecedor não queria assumir. Nesse caso, não. Tem uma determinação bem específica ali e você sabe aonde termina e aonde começa a sua responsabilidade. Vou fazer uma pergunta. Sim. O que significa Incoterm? Incoterm. Não faço ideia. International Commercial Terms. Como que eu coloco isso no meio do vídeo agora? Já está respondido, já. E os últimos 3 Incoterms que eu quero abordar com vocês é o CIF, CFR e CPT. CIF, CFR e CPT são Incoterms que incluem o frete ou o seguro, né? Ou frete e seguro ou só o frete. Qual que é a principal diferença entre os demais? A responsabilidade do seu fornecedor, ela vai até a entrega no porto de destino. Então, se você está comprando uma mercadoria com o destino final Itapoá, que é aqui em Santa Catarina, Santos, Itajaí, Navegantes, enfim, independente do porto, você vai informar o seu fornecedor e ele é responsável por fazer a contratação do frete internacional. Obviamente que ele vai incluir, né, esse custo no custo do seu produto e você vai pagar uma única vez o valor total, já incluindo a entrega. E eu já vou falar para você aqui uma pegadinha que muita gente cai e acaba tendo um prejuízo enorme por falta de informação. Antes de eu trazer, né, essa dica para você, é importante que você entenda que nem todos os segmentos ou nem todos os produtos valem a pena operar nessa modalidade. E agora você deve estar se perguntando, tá, mas como é que eu sei disso, né?
Geralmente, produtos que operam nessa modalidade são produtos que têm um alto valor agregado ou que têm um volume muito grande. Um exemplo mais comum, bobinas de aço, bobinas, tubos, chapas. É muito comum que a gente faça a negociação e a compra desses produtos nessa condição já com o frete incluído. E aqui tem um detalhe importante que é, geralmente essas empresas que fazem esse tipo de negociação, eles acabam negociando volumes enormes com grandes companhias marítimas, então é comum que aconteça de eles realmente apresentarem uma condição de frete melhor do que aquela que eu vou lá negociar sozinho com o meu agente de cargas. Da mesma forma que você pode fazer a comparação do preço FOB com o Ex-Works, você também pode fazer a comparação do preço CIF, CFR, CPT com o FOB ou até mesmo com o Ex-Works. E aí você vai entender ali quanto, né, que está sendo cobrado adicional no valor ali do seu produto referente ao frete internacional. Caso você entenda que tem uma condição, uma negociação melhor, você também pode negociar lá com o seu prestador de serviço, né, com o seu agente de cargas, para reduzir esse custo. E a maior pegadinha hoje que você pode cair no papo de um vendedor chinês, Pegadinha no valor do... tá tudo incluso. Tá tudo pago, paga o frete aqui, a condição é CIF, eu vou te entregar na porta da sua casa. Pessoal, isso não existe, tá? Não tem como você receber a mercadoria lá na porta da sua casa. A não ser que seja, logicamente, uma importação simplificada ou uma compra de uma amostra através do seu CPF. Mas quando a gente está falando aqui de importação formal, não tem como isso acontecer. E o principal motivo é que o sistema tributário brasileiro hoje, ele é um mistério até para quem é brasileiro, né? E imagina para quem não mora aqui, no caso o seu fornecedor. Como que ele vai calcular antecipadamente os seus impostos? Não tem como. E por último, ele não consegue fazer o recolhimento das guias, porque o recolhimento ele é feito através de débito em conta. Então pode ter certeza, se o fornecedor falou para você que está tudo incluído, vai chegar a carga aqui, será tributado e você vai ter que pagar essa diferença. E para muitos empresários, né, para muitos importadores, esse custo ele acaba aparecendo até como uma surpresa. E isso pode, primeiro, inviabilizar a sua importação, porque você não considerou no seu custo, e segundo, que pode inviabilizar de vez caso você não tenha todo o recurso disponível ali para fazer a liberação e a sua carga vai ficar parada lá até você conseguir efetuar o recolhimento dos impostos. Então, não caia no papo de que eu vou te entregar, que já está tudo pago, que você não precisa se preocupar com isso, porque ele não vai acontecer. Agora, você também deve estar se perguntando assim, tá, qual que é a vantagem então de eu trabalhar com o frete incluso? Primeira delas, né, como eu falei ali, muitas vezes o fornecedor ele já tem uma condição, né, um volume muito maior, consegue um preço melhor no frete para poder te entregar também. A responsabilidade, caso aconteça algum dano ou alguma avaria, é do próprio fornecedor até a entrega, até a chegada aqui no porto. Então, como eu usei o exemplo, né, tá em cima do navio, bateu, caiu para dentro, a responsabilidade é sua, bateu, caiu para fora, a responsabilidade é do exportador. Caso aconteça uma situação semelhante a essa, no CFR, CPT ou no CIF, a responsabilidade ela ainda é do exportador. Qual que é a desvantagem disso? Muitas vezes eles acabam utilizando empresas de transporte marítimo ou aéreo que não possuem escritórios aqui no Brasil. Então, quando a carga chega aqui, você tem que descobrir para onde que os documentos foram enviados. A gente tem uma dificuldade muito grande também de acompanhar essa carga, se embarcou, se não embarcou, quando é que chega, né? Ter um follow-up um pouco mais completo e mais detalhado da movimentação dessa mercadoria. Mas, como eu falei, vai depender muito do seu segmento, muito da maturidade hoje dos seus processos de importação até você conseguir tomar a decisão. E para finalizar, todas essas informações também podem ser gerenciadas por uma empresa especializada nesse assunto. A Asia Source hoje ela conta com uma equipe técnica treinada com mais de 15 anos aí de experiência no comércio exterior, que conhece todos os detalhes e todos os caminhos e pode recomendar para você também quais são os primeiros passos ali, qual que é a melhor negociação, por onde que eu começo, como que eu evito ali de, às vezes, achar que eu estou fazendo um bom negócio e estou caindo numa pegadinha, né? Porque isso pode acontecer por falta de informação, falta de conhecimento. Então a nossa equipe ela está aqui para poder te atender, te dar o suporte. Quer entender um pouco mais? Manda aqui um comentário e a nossa equipe vai fazer contato com você.
Chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que tenha te ajudado. Antes que eu me esqueça, clica aqui no sininho, ativa as notificações. Toda semana nós temos conteúdos novos sobre importação, empreendedorismo, economia, enfim, uma infinidade de assuntos. Deixe seu like, seu joinha, isso ajuda o YouTube a entregar o nosso conteúdo para muito mais pessoas e vai nos aproximar aí do nosso propósito. E não deixe de comentar se esse vídeo foi ou não relevante para você também. Isso também nos dá motivação e nos dá um gás aí para continuar criando conteúdo, entregando conteúdo de qualidade aqui para você. Obrigado aí pelo seu tempo, até um próximo vídeo e pensou em importação, pensou as ações.